Olá, tudo bem? Aqui é o professor Carlos. Vamos para uma aula de física. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos fenômenos elétricos, começando aí falando da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela sempre vai existir quando tiver uma diferença de potencial entre os polos de qualquer equipamento elétrico, normalmente provocado por uma bateria, por uma fonte aí de energia, né? Ela acontece porque nos metais, os elétrons eles estão livres, né? E aí, com essa diferença de potencial, eles acabam se direcionando para um único sentido. E aí a gente chama de sentido da corrente elétrica. Aqui na figura dá para observar bem aqui uma ilustração, né, dos elétrons livres aqui, né? E o sentido da corrente elétrica. Pode observar que ela vai do mais, ó, sai aqui do mais, sentido do menos, né? Isso é uma convenção internacional. Na verdade, os elétrons fazem sentido inverso, mas por convenção internacional, convencionou-se que ele vai do mais para o menos. E percorre, né, os filamentos, que também são de metal, por os equipamentos elétricos aí, que podem ser de metal, ou até mesmo do próprio silício, né, que é um semimetal, e por aí vai. Uma coisa que a gente precisa observar em relação à corrente elétrica é o tipo de corrente elétrica. Então, a gente vai ter dois tipos de corrente elétrica. Corrente contínua. Normalmente nos equipamentos que a gente compra nas lojas, né, vem uma identificação. E aí ele pode estar aqui, ó, identificando com essas letrinhas assim, ó, CC ou DC, tá? Que significa corrente contínua. Se a gente fizesse uma representação gráfica, seria dessa forma aqui, ó, ela se mantém, né, ao longo do tempo no mesmo valor. E temos a corrente alternada. A corrente alternada, quando você também compra algum aparelho eletrônico, você vai observar lá na tomada ou no carregador, ele vai vir aqui com uma simbologia assim, ó, CA ou AC. Ou ele vai vir com um símbolo de uma ondinha, assim, ó, uma senoide, né? Que ela alterna entre o valor positivo e negativo ao longo do tempo. Então, essa seria a nossa corrente alternada. Potência elétrica. A potência elétrica, ela está relacionada especialmente com o consumo, né? E também se o produto ele é mais potente ou não. Por exemplo, você pegar um chuveiro que esquenta mais, normalmente ele tem uma potência maior. É lógico que você vai ter que observar o fluxo de água, né? Por exemplo, quando está muito frio, a gente dá uma fechadinha no registro para esquentar, porque a gente diminui o fluxo de água, e tem menos água para poder aquecer. Mas está normalmente relacionado à potência, o poder de poder aquecer mais no caso do chuveiro, no caso do ferro elétrico, a mesma coisa. E isso aí influencia no consumo. Então, é a capacidade de transformar mais a energia elétrica em algum outro tipo de energia. No caso do chuveiro, aí, em energia térmica, né? Aqui tem um exercício que está na apostila de vocês aí, né? Vamos dar uma lida? Ao comprar um aparelho elétrico, é importante que o usuário saiba algumas informações fundamentais para o uso adequado desse dispositivo e também para que conheça a quantidade de energia elétrica consumida durante o seu funcionamento. Essas informações são conhecidas como valores nominais do aparelho. Por exemplo, a tensão nominal, ou DDP, é a potência nominal indicada no chuveiro elétrico ilustrado na figura a seguir. Aqui nós temos a figurinha, né? E aí ele mostra aqui as posições, né? Inverno e verão. E aqui a voltagem, né, ou tensão nominal, no popular o pessoal chama de voltagem, ou se você for pegar no mundo acadêmico, é só de DDP, que é a diferença de potencial, mas o mais comum a gente conhece como voltagem, né? E aí nós temos aqui a potência do aparelho, conforme eu mudo aqui, né, a posição inverno ou verão. Aí ele vem e pergunta, identifique qual a potência de funcionamento do chuveiro quando a chave está na posição inverno e na posição verão. Aqui é basicamente mesmo a gente observar, né? Se eu observar aqui, ó, na posição inverno, nós temos aqui a potência de 6.600 watts, né? Então, a potência na posição inverno, eu tenho aqui 6.600 watts.
E aqui na posição verão, então a potência na posição verão, nós temos aí 4.400 watts. Então, pode observar assim, que no verão você não precisa esquentar tanta água, então você não precisa de tanta potência. Já no inverno, tá aquele friozinho, né, as pessoas querem um calor a mais, e aí precisa de mais potência para poder aquecer. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Determine a corrente que circula no chuveiro quando a chave está na posição inverno e na posição verão. Então, a gente sabe que a potência, ela é a tensão vezes a corrente. Então, para calcular a corrente, é só passar esse U para o outro lado dividindo. Então, a corrente vai ser P dividido por U. Pronto, agora é só calcular a corrente de cada um. Então, vamos fazer primeiro a do inverno. Então, corrente na posição inverno. Aí eu vejo assim, qual que é a potência na posição inverno? 6.600, a gente já viu anteriormente, né? 6.600. Dividido pela tensão, que é 220. 6.600 dividido por 220 vai dar 30, né? 30, aí a unidade de medida de corrente é 30 amperes, tá? E vamos fazer agora também para a posição verão. Então, para a posição verão, é o mesmo cálculo, só que muda a potência, né? A potência vai ser 4.400 dividido por 220. E aí nós teremos aí, dividindo, vai dar 20, né? 20 amperes. Ok? Bem tranquilo. Então, pode observar que quando exige uma potência maior, a corrente também, né, acaba aumentando, né? Vamos ver esse próximo aqui. Considerando que uma residência moram 4 pessoas e que cada uma toma um banho diário de 15 minutos, determine a energia elétrica consumida pelo chuveiro em um mês com a chave na posição verão. Então, tomar cuidado que ele quer somente da posição verão. Quantas pessoas são na casa? 4 pessoas aqui, ó. E cada uma toma um banho diário de 15 minutos. Então, aqui a gente tem 4 pessoas, 15 minutos cada. Então, o tempo de banho está dando 60 minutos. E aí, para a gente calcular a energia, a gente tem uma formulinha, né? Energia é a potência consumida num determinado tempo. Então, vamos lá. O tempo, 60 minutos, convertendo, vai fazer em quilowatt-hora, né? Então, tem que converter a potência para quilowatt e o tempo para 1 hora. Então, temos aqui o tempo, 60 minutos, vai dar 1 hora. Então, temos aqui a potência, 4.400, porque ele quer na posição verão, ó. Bastante cuidado nessa hora, tá? Então, 4.400 watts, só que eu preciso pôr em quilowatt, né? Então, o quilo é 1.000. Então, aqui eu tenho 4.400. Então, eu tenho 4,4 kW. E aí, calculando, então, energia é igual a potência vezes o tempo. A energia vai ser a potência 4,4, porque é em quilowatt, vezes tempo em hora, porque quilowatt-hora. Então, a energia vai ficar 4,4 kWh. Essa é a energia consumida nessa casa aí, tá? Agora, se ele está pedindo que seja em um mês, aí eu vou ter que fazer 4,4, vamos fazer aqui mais para cima um pouquinho, né? 4,4 vezes 30 dias, né? Porque ele está pedindo em um mês, né? Então, deixa eu só pegar a calculadora aqui. 4,4 vezes 30 deu 132 kW.
kWh em um mês. Tranquilo, né? Basicamente multiplicando, né? Quanto que consumiu, vezes o tempo em um dia, né? E vezes o tempo do mês. Pronto. Tá feito. Depois aqui, vem falando sobre a questão das resistências elétricas e a lei de Ohm, né? Então, o que é a lei de Ohm? Ele vai falar assim, toda vez que eu tenho uma resistência, o nome já fala, resistência, ele vai resistir à passagem da corrente elétrica. Nós temos aqui uma formulinha, que ele fala, ó, tá, tensão dividido pela corrente elétrica. Toda vez que tiver uma corrente elétrica passando por um resistor ou uma resistência, ele vai criar, né, uma diferença de potencial nele mesmo, tá? Depois ele faz uma relação. Como a gente sabe que a potência é a tensão vezes a corrente, ele pegou a lei de Ohm, né, que é U igual a R vezes I, e aplicou aqui na mesma forma. Porque se caso ele queira calcular diretamente a potência tendo a resistência e a corrente, ou tendo a resistência e a tensão, você pode fazer diretamente, mas pode fazer por etapas, caso você queira, né? Aplica essa formulinha, depois aplica essa outra aqui, não tem problema. Mas se você quiser um processo mais rápido, pode fazer. O que ele fez aqui foi só substituir. Como ele sabe que U é igual a R vezes I, aonde estava esse U nessa fórmula, ele colocou R vezes I. Aí ficou R vezes I de novo. Aí fica I vezes I ao quadrado. Aqui, ó. E se ele fizer por essa daqui, ó, I é igual a U sobre R, aonde está o I, ele colocar o U sobre R, vai ficar U vezes U sobre R. E U vezes U é o U ao quadrado. Então, foi só uma definição, né? Definir uma nova fórmula. Mas fique à vontade de fazer em 2 etapas, tá? Aqui nós temos um exercício de associação de resistores, né? Nós temos resistores em série e resistor em paralelo. Então, no caso aqui, ó, como eu sei que essa resistência está em série, a mesma corrente que estava passando aqui, ó, nesse 10, passou nesse R aqui e passou por esse 20. Para cada um foi criada uma diferença de potencial. Somando todas, vai dar aqui, ó, nos extremos, né, a tensão total desse circuito aqui. Vamos ver o que ele deu. Ele deu a corrente elétrica, representada pela letra I, que é 2 amperes. A diferença de potencial ou tensão 100 volts. Ele quer que calcule o R e o linha, né? Tem um U aqui para esse, né? Que seria uma diferença de potencial para o R. E o linha seria a diferença de potencial para o 20 ohms, né? Vamos fazer lá. Então, vamos lá. Começando, vamos fazer esse do meio aqui primeiro, né? Então, a gente já sabe que U é igual a R vezes I. Então, ele quer saber o valor de R, ó, que é esse R aqui, ó. Então, o R, se eu passar esse I para o outro lado, lá da igualdade, vai ficar dividindo, né? Então, vai ficar U dividido por I. Então, o nosso R vai ser o U, quanto que vale? Ele falou, ó, vale 100. Tá aqui, ó, 100. Então, vai ser 100 dividido pela corrente, que é a mesma, né, em todo o circuito, que é 2 amperes. Então, o nosso R aqui está dando 100 dividido por 2, 50. 50 o quê? 50 ohms. Esse símbolo aqui, a letrinha ômega, tá? Para resistência a gente usa isso. E agora vamos calcular o linha. Então, o linha é igual ao R'. Por que R'? Porque não é o mesmo desse do meio aqui, tá? Só para ficar diferente. Vezes o I, a corrente é a mesma no circuito todo. Então, o linha vai ser, a resistência ali é 20, vezes a corrente elétrica que é 2. Pronto. Agora é só multiplicar. 20 vezes 2, 40. 40 o quê? 40 volt. Tá? Tensão, diferença de potencial, ou voltagem, né? É 40 volt. Pronto. Está calculado. Vamos para o próximo? Próximo aqui, ele vem falando sobre associação em série ou paralelo. Esse exercício que a gente fez anteriormente, né? Ele era em série, ó, parecido com isso daqui. Ó.
Nos extremos, nós temos aqui a diferença potencial ou tensão. Pelo circuito está passando a corrente é sempre a mesma, né? E aí, para cada resistor, eu tenho uma diferença de potencial, né? Como ele se opõe à corrente, ele vai gerando uma diferença de potencial. Então, se eu somar todos, vai dar aqui a tensão do gerador. É bem tranquilo, né? Para a gente calcular um resistor que seja equivalente a todos, às vezes é melhor dar uma simplificada. Às vezes eu tenho um montão de resistores. O que eu faço? Eu calculo quanto que seria o valor de uma resistência que equivale a todas aquelas que estão no circuito. Se o circuito tiver em série, é só somar. Então, se eu tenho lá R1, R2, R3, todos eles em série, é só fazer R1 mais R2 mais R3. É bem tranquilo. E aí você vai ter uma resistência que é equivalente a todas aquelas que eu tenho. Isso para circuito série, tá? Aqui está a formulinha, ó, é a somatória das resistências. É bem tranquilo, né? Esse é o mais fácil. Paralelo. Então, paralelo, a própria figura do circuito, você vê que está aqui, ó, um paralelo ao outro. Às vezes, algum desenho dá uma pegadinha, mas é difícil. Normalmente, didaticamente, os livros, os exercícios, eles fazem mesmo, né? Um do ladinho do outro, assim, ó. Você vê que está em paralelo, que justifica o nome. No circuito paralelo, ó, pode ver que as extremidades, ó, A e B, A e B, A e B, é a mesma extremidade da onde está sendo gerada a energia, da onde está saindo a sua diferença de potencial. Então, suponhamos que fosse 110. Então, A e B é 110, aqui também é 110, esse outro é 110, aqui é 110. Se fosse 220, mesma coisa. Então, se o circuito todo está em paralelo, a tensão é a mesma, ela não muda, tá? Mas a corrente, ela vai se dividir. Vamos seguir aqui o caminho dela? Então, suponhamos aqui, ó, estou seguindo a corrente, ó. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, um pouquinho vem para cá e um tanto segue em frente. Quando chegar nesse outro ponto aqui, que a gente chama de nó, né? Quando chegar aqui nesse nó, um pouquinho vem para cá e a outra segue em frente. Então, cada resistência vai receber um pouquinho de cada corrente, vai depender de cada valor, tá? Das resistências. E aí vai passar por essa resistência, vai passar por essa, vai passar por essa, viu? Que ele já fez uma nomenclatura diferente, chamou de I1, I2 e I3, que são correntes diferentes, ela se dividiu. Só que olha que interessante, quando voltar aqui, a I1 vai se juntar com a I2 aqui, ó. E quando chegar aqui nesse outro ponto, todas vão se encontrar novamente. E aí vai juntar todas as correntes novamente. Então, só ficar atento com isso daí, que no paralelo a corrente se divide, mas a tensão se mantém. Como é que eu calculo também uma resistência que seja equivalente a todas as resistências que tem no circuito? Às vezes é interessante dar uma simplificada no desenho do circuito, até para cálculos e tudo mais. A resistência equivalente é igual, né, à soma dos inversos aí, ó, né? Então, é interessante você dar uma olhada nisso, né? Então, 1 sobre RQ, 1 sobre RQ1 e tal. Tem esse cálculo aqui também, que é interessante você fazer, só que você tem que fazer 2 a 2. Tá? Se você escolhe 2, calcula a resistência equivalente, e aí o resultado que der, você faz os outros 2 e continua calculando. Tá? Quantas vezes for necessário. Existe também uma possibilidade quando as resistências são iguais. Se elas forem iguais, basta dividir pelo número de resistências que tem no circuito. Tá? Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Nas ilustrações a seguir, como que estão associadas as lâmpadas A e B, C e D? Então, vamos começar pela A e B. Ó. Olhando aqui, ó, dá para ver que está uma seguida da outra. Ó. A corrente é a mesma. Ó. Imagina a corrente passando aqui. Ó. O fluxo. Né? O fluxo foi bem, passou direto. Né? Então, aqui, ó, ela está em série. Então, vamos escrever aqui. Ó. Essa aqui ó, é série. E essa outra aqui, ó, dá para ver que quando chega nesse momento aqui, ó, a corrente se divide. Ó. As extremidades estão ligadas nas extremidades da pilha aqui. Então, você vê que a tensão, né, a voltagem, é a mesma. Então, é paralelo. Aqui, paralelo. Aqui nós temos uns exercícios para fazer. Vamos fazê-lo?
Então, vamos lá. O primeiro circuito aqui, ele está em série. Então, se ele está em série, então a resistência equivalente dele vai ser 3 mais 7, que vai dar 10. Próximo exercício. O próximo exercício ele está em paralelo, né? Então, você pode fazer assim, 1 sobre RQ igual a 1 sobre 36, 1 sobre 12 e 1 sobre 1. É a maneira de fazer. Posso também associar de 2 em 2, caso você queira, né? Daí você vai fazer 36 vezes 12 sobre 36 mais 12, o resultado que der, faz depois com essa de baixo. Vamos fazer pelas inversas, né? Então, aqui, ó, RQ, né? Na verdade é 1 sobre RQ, né? Vai ser 1 sobre 36, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 1, né? Por 1 sobre 1, né? Aí aqui, gente, basta você fazer o seguinte. Calculei MMC aqui, ó. O MMC é o 36. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 dividido por 36 vai dar 1. Ok. 36 dividido por 12 vai dar 3. Vezes 1, 3. E 36 dividido por 1 é o próprio 36. Então, aqui está dando 36 mais 3, 39, 40, né? 40 sobre 36. Só que aqui, galera, só tem que tomar cuidado com uma coisa, hein? Quando você for dividir aí, vai dar 1 sobre RQ, que é igual a 40 sobre 36. Então, está invertido aqui, ó. Então, o RQ, ele é 36 dividido por 40, tá? Dá 0,9. 0,9, o quê? Ohms. A mesma coisa aqui também, ó. Ohms, ohms. A gente usa essa ferradurazinha aqui, que é a letra ômega. Esse próximo aqui, ele está misturado, é um circuito misto. Tá? Ele é série e paralelo. Até um trecho ele é paralelo, depois um outro trecho ele é série. Então, aqui nós temos 6 e 6, né? Se eu fosse pensar aqui num resistor que fosse equivalente, né, a esses dois aqui, a gente viu que quando eles são iguais, basta dividir por 2, né? Então, aqui, ó, poderia já fazer aqui, ó, um RQ1, sei lá. Aí vai ser 6 dividido por 2, que é 3. Por que que eu posso fazer isso? Porque eles são iguais, tá? Senão eu teria que recorrer a fazer essa formulinha antes. Eu até vou dar uma separadinha aqui, né? Para não ficar tudo... Porque eles são iguais, tá bom? Aí agora, eu vou imaginar que ele é 3 aqui, ó. Né? A associação entre esses dois aqui, ó, é 3. E aí ficou um circuito em série. Como se aqui eu tivesse um de 3 com um de 2. Aí agora, é só somar. 3 mais 2. Então, a resistência equivalente do circuito todo é 5 ohms. Maravilha? Bem tranquilo, né? Pessoas, então é isso. Depois eu deixo uma listinha de exercícios para dar uma treinada, né? E desejo uma boa sorte aí a todos que vão fazer a prova de recuperação. Um abraço e até a próxima.